Olá, sejam bem-vindos. A gente está iniciando o nosso videocast, né, aqui na SPFOL. Eu me chamo Lohane e eu sou do GAT3 e esse é o nosso amigo Cadu. Olá, eu me chamo Cadu, também faço parte do GAT3 e estamos aqui hoje com o professor Diego, certo? Que é coordenador do PET Saúde da Faculdade Rodolfo Teófilo e também doutorando em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual do Ceará. Seja bem-vindo, professor Diego. Oi, gente, que alegria estar aqui com vocês, dando esse pontapé inicial nos nossos videocasts, né, do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, o PET Saúde Digital, da Faculdade Rodolfo Teófilo, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza e Escola de Saúde Pública de Fortaleza, a SPFOL. É uma alegria estar com vocês. Pois pronto, professor Diego, pois é um prazer mais uma vez, tá? Então, professor Diego, a gente vai iniciar aqui falando um pouco sobre o PET, tá bem? E eu gostaria que o senhor me falasse o que é o PET Saúde e qual seria a importância dele para a saúde hoje em dia? Bom, gente, assim, o PET Saúde, que é o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, ele surgiu em 2008 como uma iniciativa do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. E desde então, através de várias edições, ele fomenta o tripé nas universidades públicas e aquelas também filantrópicas sem fins lucrativos, que é do ensino, do serviço, da pesquisa e também da extensão. Ou seja, é como se fosse uma iniciativa para tirar os alunos de dentro da sala de aula, literalmente, fomentar aquilo que de alguma forma eles aprenderam lá, para, através das ações e do fomento à pesquisa nos serviços de saúde, desenvolver estratégias para sempre qualificar e melhorar o Sistema Único de Saúde, né? O nosso SUS. Então, através de edições, nós já tivemos o PET Vigilância, o PET Saúde Mental, o PET Equidade, que foi uma edição que finalizou agora recentemente. Nós estamos na edição do PET Saúde Digital e estamos agora, inclusive, com um novo edital aberto, que é o PET Saúde e Clima. Ou seja, anualmente o Ministério da Saúde ele realiza ali pesquisas, como também ele vislumbra aquilo que há uma necessidade para a saúde pública brasileira no momento, né? Então, é uma questão de prioridades, agendas temáticas, prioridades para o Sistema Único de Saúde. E, então, ele traz essas edições temáticas, né? Então, a gente está no PET Saúde Digital por uma necessidade mesmo da universidade ir desenvolver estratégias e soluções tecnológicas para o Sistema Único de Saúde, que é o nosso SUS. Inclusive, para quem não participa do PET, faço essa recomendação, façam, participem. É um projeto muito incrível, a gente conhece muitas pessoas, um projeto que realmente muda a sua estratégia, sua cabeça como aluno mesmo. Ele tira você da caixinha e põe você para trabalhar mesmo. Inclusive, Diego, a gente é da Faculdade Rodolfo Teófilo, eu e o Cadu, e a gente queria saber como que foi a primeira iniciativa, olha, vamos implantar o PET aqui, por qual razão, por qual motivo, porque na nossa faculdade a gente já faz programas de extensão, mas o PET, ele realmente foge de tudo que é voltado para a faculdade. Realmente, o que você aprende na faculdade é uma coisa, mas quando você realmente entra na vivência, é uma coisa muito mais legal, muito mais interessante. Você descobre outras áreas, outros setores, outras pessoas de uma visão totalmente diferente. Sim. Como eu falei anteriormente, o PET ele é uma oportunidade de fato, assim, tirar o estudante da sala de aula e ir em contato com o sistema público de saúde. E aí, como a Lohane falou, as universidades hoje já têm as extensões, que inclusive são bases curriculares e devem obrigatoriamente estar nos currículos dos estudantes. Mas então, por que fazer algo que também se assemelha à extensão? Porque a gente tinha a oportunidade de, como eu disse, juntar o tripé, que era o ensino, o serviço e a comunidade. Ou seja, além dos alunos realizarem a extensão, as ações propriamente ditas, eles também iriam em contato com o serviço de saúde, através do serviço de fato, e também juntar com a parte do ensino e da pesquisa. Ou seja, a gente teria o tripé muito bem estabelecido. Fora que, assim, para quem não sabe, o PET Saúde, ele também oferta bolsas para aqueles que fazem parte. Tanto os professores como os preceptores, que são
aqueles que estão, os profissionais, os trabalhadores da saúde dentro do sistema, vivenciando o sistema de saúde, e também, né, os alunos. Então, é uma forma, inclusive, de manter os alunos da universidade, porque eles estão ali com a possibilidade de um recebimento financeiro via Ministério da Saúde. Então, o Ministério, ele de fato investe milhões de reais anualmente no PET Saúde para que essa entrega para o SUS, ela de fato aconteça. Então, quando a gente recebeu ano passado, no início do ano, o convite da Escola de Saúde Pública, porque deve obrigatoriamente existir uma parceria entre as universidades e a Secretaria Municipal de Saúde ou estadual, né, a gente de fato já pensou assim, então é uma oportunidade única, exclusiva, assim, da gente submeter a proposta, porque não é algo também que, assim, que você sabe que você vai ser aprovado já de cara, não, a gente escreve uma proposta, um projeto, um edital, né, monta-se um grupo de trabalho entre professores para escrever a proposta. Passa-se por uma avaliação, né, e os projetos, enfim, são aprovados e a gente começa, assim, o trabalho. Então, tem que ter ali a criatividade, tem que ter um pouquinho do domínio da escrita, porque, de fato, vai passar por uma seleção rigorosa. Então, em resumo, era uma possibilidade da gente deslocar os nossos estudantes da sala de aula para os serviços de saúde, ao mesmo tempo em que, através das ações, eles iam fomentar o próprio ensino, trazer também a parte da pesquisa, porque quando vocês estão nas ações, vocês também coletam dados, vocês também observam, e isso é fazer pesquisa, além de escrever trabalhos científicos, né, para apresentar em eventos. E, por último, a parte da comunidade, que é quando a gente vai em contato com esse público que necessita dessas tecnologias para se qualificar e melhorar o serviço de saúde. E, por último, a parte então, dessa oferta financeira via Ministério da Saúde. Sim, realmente, então a gente pode dizer que o PET ele é um projeto que vai para além da extensão, né? Ele conecta muito a questão da universidade com Sim. a humanidade dentro da comunidade, né? Levando o sistema de saúde cada vez mais próximo de quem realmente utiliza e de quem realmente precisa, né? Agora, professor Diego, o PET Saúde, atualmente, ele está com o PET Saúde Digital, é o tema mais atual, né? Voltado à tecnologia, principalmente, né? Na sua opinião, quais seriam as dificuldades de implantação dos projetos de um PET Saúde digital dentro do Sistema Único de Saúde? Bom, a primeira é a gente reconhecer que, sim, o sistema público de saúde ele necessita de tecnologias, especialmente porque a gente vive na era das tecnologias, a gente vive na era do digital. Hoje todo mundo tem acesso rápido e fácil a um smartphone, né? Enfim, até a relógios mais tecnológicos, um computador, seja no domicílio, seja na escola, seja no trabalho, você tem, de alguma forma, esse acesso às tecnologias. Isso já é um fato. Então, a gente reconhecer que as tecnologias elas estão aí e a gente precisa, então, começar, de alguma forma, a utilizá-la. Mas ainda são diversos desafios. A gente está falando hoje de uma capital que é uma das maiores do país e que, mesmo sendo uma das maiores, a gente ainda tem periferias que enfrentam dificuldade de acesso à internet. A gente tem um estado que nem toda a zona rural, por exemplo, tem acesso rápido e fácil a essa conexão virtual e remota. Tem também a questão do letramento e da qualificação profissional. Não adianta eu pensar tecnologias sem eu letrar a população e os profissionais. Ou seja, além de entregar, digamos assim, as tecnologias, eu tenho que qualificar, eu tenho que fomentar o processo de ensino para que os profissionais saibam utilizar. Porque que adianta a gente pensar os melhores aplicativos do mundo, os melhores softwares, sites, seja o que for, eu apenas jogo lá num serviço de saúde, por exemplo, num posto de saúde, sem eu, de fato, qualificar, fomentar aquilo dentro de quem, de fato, vai utilizar. Porque, digamos que eu desenvolvo tecnologia, eu não vou ficar no serviço. Eu vou lá apenas e deixo, digamos assim. Então, a ideia também do letramento digital, né, na utilização dessas tecnologias. Outra coisa é a questão financeira. Né? A gente desenvolve muitas tecnologias, mas nem sempre o sistema público de saúde ele tem recursos para implementar e para manter. Porque, querendo ou não, algumas tecnologias elas são um pouco caras, né, assim, para se manter, inclusive. Então, tem esse ponto também da questão do investimento financeiro na manutenção dessas tecnologias. Não só da questão ali do software, por exemplo, mas também do pessoal qualificado. Quando a gente fala de saúde digital, a gente fala não só dos profissionais de saúde envolvidos no processo, como também das equipes de TI, que são importantes nesse processo. Inclusive, o PET Saúde Digital, abrindo parênteses, ele não é só da saúde, mas também
do pessoal da TI. Então, manter uma equipe de tecnologia pronta, ágil, rápida, para lidar com essas dificuldades nos diferentes cenários do sistema público de saúde. Então, em resumo, nós temos a questão do acesso, né? Nem todos os locais ainda têm acesso rápido e fácil, por exemplo, à internet, que seria algo básico. Outra coisa é a questão do letramento, de não só entregar tecnologias, mas de letrar os usuários do SUS e dos profissionais também. A questão também do investimento, né? De manter a manutenção financeira dessas tecnologias no serviço. Esses são alguns dos principais desafios, mas a gente ainda teria, talvez, outros, né? Puxando um gancho, né, aproveitando, falando sobre o letramento digital, falar também sobre um pouco sobre a proteção de dados, né, que, infelizmente, algumas pessoas, elas não têm noção do quão importante é você manter em sigilo suas senhas, principalmente seus números, né, de CPF, RG, dentre outras coisas. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre até pessoas que trabalham na área da saúde, na área da TI, e que não entendem muito bem o que é letramento digital, o que é proteção de dados, sejam médicos, tá? Pessoas formadas, enfermeiros, fisioterapeutas também que trabalham na área, e eles simplesmente compartilham a senha entre eles mesmo, para amenizar ou até encurtar o mesmo tempo ali de, eu não quero chamar a pessoa para vir aqui, para ela alterar alguma coisa da documentação daquele paciente, então é mais fácil eu dar a minha senha para ele. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, até porque, além de ser o nosso tema do nosso GAT, para que as pessoas entendam e se sintam confortáveis, tanto como sendo o paciente ou como sendo até mesmo o médico, enfermeiro, sobre isso. Eu queria que realmente você falasse um pouco, para que as pessoas entendessem sobre o assunto. Pronto. Quando a gente fala da aplicação estratégica de tecnologias no Sistema Único de Saúde, uma das formas de uma tecnologia ser estratégica é que ela seja acessível. Não quer dizer que a acessibilidade tenha necessariamente a ver com uma tecnologia aberta, livre, né? Quer dizer que a tecnologia ela seja, de fato, fácil de utilizar. E aí, dentro dessa questão da facilidade, entra, de fato, a questão de um software que permita um armazenamento seguro das informações dos usuários do sistema público de saúde. E aí, abrindo um parêntese, hoje, o Brasil ele é um dos países no mundo que mais armazena dados de usuários no mundo. Um único paciente crônico, anualmente, ele produz mais de 30 megabytes de informações. Então, um exemplo claro seria um paciente hipertenso, por exemplo. Quando ele chega na recepção de uma unidade básica de saúde, desde o momento que ele entrega ali o CPF dele, até o momento que ele vai receber o receituário com as informações das medicações, que ele passa na farmácia para pegar a medicação em que ele entrega mais dados, tudo isso vai gerando, então, números, né, que vão sendo, de alguma forma, armazenados. Então, também tem a questão da diferença entre dado e informação. Dado é o bruto, são os números de medicamentos, por exemplo, são os números do acesso do paciente, por aí vai. Informação é o que a gente consegue gerar com esses dados. Não quer dizer que tudo que o paciente, digamos, nos dá enquanto dado dele no momento de uma consulta, né, de um tratamento, ele necessariamente é nosso. Temos sempre que lembrar que dado, ele é do paciente e não do profissional. A gente tem que, então, entender até que ponto nós podemos utilizar essas informações para gerar insights, gerar informações seguras, né, inclusive nesse processo. Então, um dos desafios da implantação, né, desses sistemas é passar pelos sistemas seguros, né, que permitam que eu colete dados, sim, dos meus pacientes, porque esses são necessários e importantes, mas que não se torne uma questão de tudo que o paciente me dá, eu posso passar para o meu colega, eu posso estar ali utilizando de forma, inclusive... Às vezes o que é mais fácil não é o melhor, né? Exatamente, sim. É muito uma vertente ética, né? Isso. Voltada para... Isso. E aí, por isso, a importância de manter profissionais da área de segurança de dados, inclusive, atuando e trabalhando nas gestões municipais que lidam com sistemas, com o prontuário eletrônico do cidadão, por exemplo, né? Porque
nós, enquanto profissionais de saúde, temos que assumir uma coisa. Nós somos da saúde. Nós entendemos, sim, um pouquinho de tecnologia, mas não é a nossa área. Por isso, a importância de termos ao nosso lado profissionais da área de tecnologia da informação, de segurança de dados, né? E que lidem de forma segura com esse dado. Porque, assim, um dado que é mal armazenado, ele se torna daqui a pouco um dado público, né? E não é o ideal, né? O ideal é que a gente Isso. mantenha isso de forma, assim, segura, O né? ensino continuado, né, professor? Até mesmo para realmente atualizar o que é proteção de dados, o que até que ponto você pode ajudar o seu colega, por exemplo, até que ponto você pode beneficiar ele e, ao mesmo tempo, tem que ser bem cauteloso. Sim. Sim. Inclusive, também, já puxando também um gancho, né, professor Diego? No que o senhor falou, a gente consegue perceber muito, né, que o trabalho do profissional na saúde, ele não é apenas ali diretamente com o paciente. A gente pode dizer que ele é multimodal, né? Ele funciona em vários nichos, como o senhor já falou, né? Ele funciona... Principalmente os enfermeiros e os físios, né? Exatamente. Os enfermeiros, os fisioterapeutas, médicos, o pessoal da TI, todos eles têm que estar ali falando a mesma língua porque nós estamos lidando com dados que são, de certo modo, sensíveis, né? Dados Sim. que, se forem vazados, se acabarem saindo ali de dentro daquele nicho, pode acabar trazendo uma prejudicialidade bem maior para a pessoa, E né? também ressaltando que não necessariamente precisa estar dentro de um hospital ou até um posto de saúde, até mesmo os ACS, né, que são os nossos assistentes sociais, que eles trabalham diretamente com a comunidade e, por muitas das vezes, por falta de informação ou até mesmo sobre a proteção de dados, eles acabam utilizando esse modo irregular, né? Sim. Sim. Professor Diego, o PET Saúde, a gente está vendo que ele está bem voltado justamente para essa questão da tecnologia, da proteção de dados, né? E etc. E a gente está vendo que ele está trazendo contribuições cada vez maiores para dentro desses nichos. Mas a gente também trabalha com indivíduos, né? Nós trabalhamos com pessoas. Então, eu queria que o senhor me falasse um pouco o que poderia ser a ética dentro da saúde voltada para esse campo digital e como ela deveria funcionar com o profissional de saúde, não só com o profissional de saúde em si, mas com os profissionais que são responsáveis pelo sistema de saúde, né? Isso incluindo médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, o pessoal da TI, todo mundo que está ali naquele meio. Bom, eu costumo dizer o seguinte, o nosso código de ética, independente da profissão de saúde que você trabalha, ele não é limitado a um espaço de um consultório. Pelo contrário, independente do local em que você estiver trabalhando, seja na área de gestão, seja na assistência, na docência, na pesquisa, se você estiver utilizando as redes sociais, por exemplo, para divulgar o seu trabalho enquanto profissional de saúde, o código de ética ele permanece. Isso é um fato. Por isso que eu defendo, inclusive, que todas as profissões, né, abrindo outro parêntese, tenham aulas de ética profissional na graduação. Isso, para mim, deveria ser base também da formação profissional e da curricularização das graduações. Beleza. Então, assim, com a expansão das redes sociais, né, da utilização das tecnologias e dos sites e sistemas dentro dos serviços de saúde, uma das questões prejudiciais que a gente acabou cometendo foi o de entender que, assim, partiu para o virtual, eu posso tudo. E é exatamente o contrário. A mesma limitação e a mesma questão ética, o mesmo saber fazer e saber manejar um paciente dentro de um consultório ali, quando eu estou tocando nele, por exemplo, eu tenho que ter quando eu parto para a questão das redes sociais. Então, muitas das profissões hoje já estão minimamente atualizando seus códigos de éticas para incluir questões relacionadas exatamente ao fazer profissional utilizando redes sociais e outros tipos de mecanismos virtuais. Então, a questão da exposição, né? Sempre a gente vê por aí notícias e fatos de pacientes expostos, né? Das questões relacionadas a registro fotográfico em redes sociais de pacientes que estão lá no meu serviço, por exemplo. A questão da parte estética, por exemplo, está sendo muito utilizada para a comparação entre um paciente no antes e o depois. A questão da utilização de medicações, né? Então, assim, são fatos, assim, notícias de que, assim, sempre quando a gente vai minimamente expor um paciente dentro de uma rede social, é com autorização desse paciente.
E se a gente vai utilizar isso, tem o famoso, então, termo de uso de imagem e voz, que ele deve obrigatoriamente ser assinado por todos que estão nos dando a oportunidade, por algum motivo, de expor em redes sociais. Então, aquela coisa, assim, o paciente, o corpo é dele, a voz é dele, até a escrita dele, tudo é dele, né? Assim, se eu vou utilizar para algum fim, seja ele educativo, de pesquisa, a autorização tem que ser por escrita, né? A gente acaba vendo de vez em quando profissionais acadêmicos que tiram uma foto lá numa ação, por exemplo, com crianças, e coloca lá, assim, foto autorizada pelo pai. Que acontece isso muito. Nem sempre foi É autorizado. bem comum. Isso é muito comum, Nem principalmente. sempre foi de fato autorizado, assim. A gente vê profissionais que estão lá, sei lá, vou dar um exemplo assim, na hora do parto, né? Tira ali foto com a gestante, com a puérpera, com a Que é criança. principalmente o fator, acho que é um dos principais, que é levar um fotógrafo pra dentro da sala. Aí coloca lá assim, tipo, foto autorizada pela mãe. Imagina se você tá lá no momento de, querendo ou não, o parto ele tem um momento de sofrimento, aí você fala assim, posso tirar aqui foto? Ela não vai dizer assim, não posso. Mas isso é um fato, tá? Se ela não autorizou de forma escrita o termo de uso de imagem e voz, inclusive ele pode até qualquer momento a pessoa dizer assim, não quero mais a minha exposição, a foto não foi autorizada, certo? Respaldar o profissional. Sim. Isso respalda o Sim. profissional e o paciente. Sim. Com certeza. Então, assim, pra mim isso é a base da ética, tá? E como o PET pode contribuir para a formação da proteção de dados? Uma opinião sua que realmente a gente precisa dar luz a esses profissionais que estão se formando, ou estão na graduação, ou já estão anos aí curriculares aí. Queria que você desse essa sua visão como diretor do PET. Bom, o PET, como a gente começou falando, ele traz essa oportunidade de tirar vocês, enquanto estudantes, da sala de aula para ir ao encontro dos serviços e dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde. Então, são vocês que vivenciam a academia, são vocês que estão na sala de aula, inclusive aprendendo termos e técnicas como essa que a gente acabou citando aqui. Então, primeiro ponto, a questão da atualização profissional. Existem profissionais que há muito tempo estão no sistema de saúde, inclusive agentes comunitários, profissionais de diferentes áreas. Então, uma das questões do PET é o ensino. E aí é onde entra a educação permanente e continuada. De que é a missão de vocês, enquanto petianos, levar sempre informações e atualizações para esses profissionais, né? A parte, inclusive, do letramento, do digital, da parte da utilização dessas tecnologias que a gente, inclusive, está, de alguma forma, idealizando e criando para o sistema público de saúde. Então, o primeiro ponto é esse, a parte da educação permanente, de levar e fomentar o desenvolvimento da educação, dos cursos, das oficinas e das atualizações para esses profissionais que estão lá na ponta. Outra é, como a gente já citou, de criar mecanismos, sistemas e aplicativos e softwares seguros para o manejo desses profissionais. Não adianta mais pensar as melhores tecnologias do mundo se elas não forem acessíveis, éticas e seguras para o contato com os nossos usuários do Sistema Único de Saúde e qualificar aqueles que, de fato, vão utilizar essas tecnologias, né? Tanto sejam eles os profissionais, sejam eles também os usuários do serviço, né? Ótimo. Professor Diego, o senhor citou um termo aqui durante a entrevista que muitas pessoas pensam que a internet é meio que uma terra sem lei, certo? E nós temos diretrizes que são criadas, né, para que a gente possa provar que não funciona dessa forma. Que aqueles dados, apesar de serem digitais, não serem físicos, eles possuem ali uma necessidade de serem guardados, eles não podem estar jogados ao léu para que todo mundo tenha acesso, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre a principal lei, que é a LGPD, né, que serve para a proteção desses dados. E eu queria que o senhor discorresse um pouco qual a principal funcionalidade dela, a principal finalidade dela dentro do sistema de saúde, principalmente lidando com esses dados que são muito sensíveis às vezes. E os né? desafios, Isso, né? sim. Porque tem muitos desafios Sim, desafios para enormes. implementar ele no nosso sistema único de saúde. Sim. Então, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Como o próprio nome já sugere, é uma lei ampla que ampara
aqueles que de alguma forma lidam com os dados dos usuários, aqui falando usuários do Sistema Público de Saúde, mas a LGPD ela não é feita para a saúde, ela inclusive traz a dimensão para outras áreas também, qualquer dimensão de profissionais que lidem com dados de pessoas, mas aqui falando do SUS, né? Então, ela ampara esses profissionais, ela conduz, inclusive, a forma de lidar com esses dados, mas tem uma pessoa muito importante que vai ser realmente amparada por essa lei, que são os usuários, que são aqueles que estão vivenciando o sistema de saúde. Então, como em algum momento também eu já citei, quando você, por exemplo, vai numa consulta numa unidade básica de saúde, né, numa unidade de atenção primária, o nosso famoso posto de saúde, desde o momento que você passa pela recepção até a sua consulta, o momento que você vai pegar o seu medicamento, você está deixando sempre seus dados. E os dados são seus, são dados particulares. Você não quer que os seus dados apareçam em um sistema do ministério, assim, de forma aberta, você não quer que o seu endereço seja exposto, você não quer que o seu diagnóstico seja colocado numa rede social. Só que, assim, isso sempre foi um fato, é claro. Mas há alguns anos atrás, não tinha uma lei que amparasse assim, você está protegido para caso isso aconteça, você tem quem te defenda, digamos assim. Você tem uma legislação, você tem um código que diz que isso é proibido de ser feito, né? Embora a gente sempre soubesse que isso era Que é o proibido, né? básico, mas a gente precisava de alguma coisa que concreta. respaldasse, exatamente. E aí é onde então surge a LGPD. Então ela pega desde a ponta, ou seja, do usuário, quando ele entra no serviço de saúde, até os profissionais para armazenamento dos dados desse usuário, até aqueles que lidam com a interpretação desses dados, a utilização desses dados, então o pessoal da TI, por exemplo. Então hoje, as gestões em saúde, por exemplo, uma secretaria municipal ou estadual, já tem setores e pessoas que coordenam somente uma área de proteção de dados, porque a gente lida com dados assim 24 horas no sistema de saúde, em todos os âmbitos possíveis. Então, precisava de uma legislação que, de forma acessível, trabalhando com a questão da jurisprudência e de outros termos da parte jurídica, dissesse para a gente, através de forma escrita, digamos, e concreta, que isso aqui você pode, isso aqui você não pode, esse paciente você pode, digamos, colocar o dado nesse lugar, esse aqui já não pode, por aí vai. Então, tem essa parte também. E os riscos? Quais são os maiores riscos que a gente pode ver nesse âmbito? Acho que também, voltando assim para a questão do vazamento dos dados, né? Quais são os principais riscos, quais consequências isso pode trazer dentro da sociedade, né? Principalmente nessas pessoas que muitas vezes estão em condições de vulnerabilidade, né? Bem maiores do que outras. O que o senhor pode nos dizer sobre isso? Bom, quando você vai numa consulta, por exemplo, com um profissional de saúde, seja ele de qual área for, o mínimo que você precisa é de privacidade. Você não quer ser exposto nem de forma física, nem de forma social e trabalhando, inclusive, o social / inclusive, tecnologias e outros. Então, as informações e o corpo, eles são seus enquanto paciente, naquele momento. Então, os riscos estão, por exemplo, como já citei, na exposição, desde o endereço do paciente até um diagnóstico, né? Independente de ser um diagnóstico básico, de você estar com uma influenza, por exemplo, até um diagnóstico de um câncer, ele é do usuário, né? Embora ele, sim, de algum momento ele vire estatística para o sistema público de saúde, o que é importante para a epidemiologia, por exemplo, ele não vai ter lá o seu nome, nem, né, o seu endereço, nem o medicamento que você toma, nem dados da sua família, por exemplo, né? Vai ter dados gerais. Inclusive, a gente precisa diferir o que são dados expostos para a epidemiologia, que utiliza isso como forma de estatística para a saúde coletiva e pública. Então, assim, o risco desses dados estarem expostos
Desde a questão da utilização de forma agressiva por parte de outras pessoas que não fazem parte do ciclo de saúde, ou até mesmo dentro da própria saúde, né? O momento de consulta, por exemplo, o momento de um procedimento, ele é profissional-paciente. Ele não pode envolver outras pessoas que não estão dentro do processo, dentro daquele momento do fazer saúde. Então, já aconteceu diversas vezes, inclusive há notícias nas redes sociais e no Google, por exemplo. Pode dar um Google, assim, vazamento de dados. Você vai ver que já aconteceu de, assim, secretarias ou, enfim, hospitais, por exemplo, em algum momento, assim, terem erros e acabarem vazando milhares de dados de pacientes, inclusive, assim, de, sei lá, contas e... Sim, você não quer ter um dado seu vazado, né? Você não quer Com ter certeza. o seu... Seu né? risco, né? A sua vida, tudo Sim. exposto. Exatamente. Dado Sim. hoje, ele é isso, é vida. Assim, a informação é vida. E lembrando também, gente, a questão do vazamento de dados, ele não se dá apenas dentro da unidade. O profissional que tem acesso àqueles dados, após ter saído do seu serviço, está na sua residência, ele está comentando sobre esses dados, também é meio que uma forma desses dados estarem sendo vazados. Sim. Né? Está ferindo a LGPD, a lei, né? Sim. E está ferindo também a pessoalidade do próprio paciente, do próprio usuário do sistema. As pessoas pensam assim, é meu vizinho, é meu amigo desde criança, então ele não acha que ele não vai se importar se eu ler o prontuário dele, por exemplo. Isso são pequenas coisas que vão só aglomerando e vão se tornar bem pior. Por mais que a pessoa só vá para fazer uma pequena consulta sobre sua gripe, por exemplo, e acabar vazando isso. Gente, isso é muito importante, isso é muito surreal. Porque são coisas do nosso dia a dia que vão realmente vazando aos pouquinhos. Sim. Isso mesmo. Professor Diego, estamos quase chegando no final, tá? E eu gostaria de perguntar apenas mais uma coisinha para o senhor. No caso, principalmente desse projeto do PET Saúde, quais são as perspectivas do PET Saúde que o senhor teria hoje? No que o senhor acha que ele principalmente está contribuindo, principalmente dentro do sistema único e para as pessoas que utilizam, certo? Quais as perspectivas dentro desse projeto tão lindo que é o PET? Gente, assim, a principal perspectiva e eu diria vantagem é que o PET, ele não é feito, como a gente começou falando e vai finalizar falando, dentro da universidade. Pelo contrário, o PET, assim, embora haja, um exemplo, reuniões, eventos na universidade, ele é feito no serviço, ele é feito na comunidade, com as pessoas. Isso, para mim, já é o mais bonito do fazer saúde, do fazer saúde digital, especialmente. Por quê? Uma crítica que eu, por exemplo, faço de forma pessoal a parte da pesquisa é a quantidade de tecnologias que nós temos literalmente armazenadas dentro das universidades, que viraram até artigos, dissertações, teses, TCCs da graduação, mas que estão engavetadas nas bibliotecas. Por quê? Porque não foram feitas em parceria com aqueles que de fato iriam utilizar as tecnologias, diferente do PET. Né? A gente está produzindo tecnologias para o Sistema Único de Saúde, está idealizando e fomentando essas tecnologias, mas junto do serviço. Né? Antes, inclusive, da gente criar essas tecnologias com o pessoal da TI, por exemplo, a gente fez aquilo que deveria ser base da construção de qualquer tecnologia. A gente está visitando os serviços, as unidades básicas de saúde, as secretarias municipais de saúde, as regionais de saúde, para escutar, entender. A pergunta básica a gente sempre faz: qual é a demanda desse serviço? Qual é o problema? Qual é o gargalo? O que é que vocês enfrentam? O que a gente, enquanto universidade, pode estar contribuindo com vocês? Porque um dos principais problemas de a gente nem sempre entregar impacto em saúde é fazer dentro da universidade, pensar que é a melhor ideia do mundo e chega na prática não é. Nem precisava daquilo, talvez. Nem era um problema, nem era uma demanda. O PET está fazendo o caminho base, o caminho, digamos que correto, que é conversar, dialogar, sentar, discutir, idealizar, enfim, e com o serviço. A gente tá juntando a nossa tecnologia com a saúde, gente. Sim. Pessoas que nunca trabalharam e nunca viram a saúde por outra visão, pessoas da TI, que a gente tá fazendo parte do grupo, estão integrando junto com a saúde e é uma coisa totalmente
muito diferente. Eles têm um ponto de vista muito leigo e eles entendem que não é só superficial. Não é só um vazamento de uma gripe, por exemplo. É muito mais além do que isso. E eles estarem trabalhando e participando com a gente realmente é muito diferencial. Sim. A tecnologia faz parte do nosso dia a dia, né, professor? Então, para onde a gente vai, a gente anda com o celular na mão, então a gente está sempre interligado. E eu achei muito fundamental a PET criar um projeto que interliga a tecnologia com a saúde, para a gente poder sempre crescer, evoluir como profissional. Eu queria muito agradecer sua visita. O Diego, ele tá bem tímido, tá? Geralmente ele é bem mais falante. E o currículo desse homem é extenso. Se vocês conversarem com ele. Exatamente. E eu queria que você também, por último, convidassem alunos de outras universidades, de outros cantos, que nunca ouviram falar sobre a PET, incentivar que eles entrem no grupo do PET, participem e que você dê, né, um conselho para ele, ou pessoas que ainda vão entrar ou estão no processo de seletividade para entrar também. Pronto, gente, assim, o PET é de fato uma oportunidade de unir o tripé ensino, pesquisa e extensão nas universidades. Você pode até fazer pesquisa, você pode até fazer extensão, o ensino também através de monitorias, por exemplo, participar de eventos e a parte também da extensão em outros âmbitos. Mas no PET, o diferencial é que a gente consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo. Ao tempo em que a gente vai fazer ações, a gente também escreve um artigo científico, a gente também ensina e educa, porque a gente faz a educação em saúde, para a saúde, através da educação permanente. Então, tem o tripé muito bem formado e feito, idealizado. Então, quem tiver a oportunidade de se inserir em um PET na sua universidade, né, participar de processos seletivos, faça. Né? Assim, eu não fui aluno de PET na minha época, eu não tive a oportunidade de estar em um desses, mas sim, os meninos que hoje a gente coordena, lidera, assim, sabem do potencial para o currículo, para a questão, inclusive, social também, de trabalhar em equipe com pessoas com ideias totalmente diferentes da sua, mas que isso é crescimento, ajuda a desenvolver, né? Até mesmo para a criação do TCC. Sim. E âmbito de residência, gente. Sim. Já pensou o quanto isso ajuda? Sim, gente, porque escrever, desenvolver artigo, Muito desenvolver complicado. novas tecnologias é algo extremamente surreal. E quando você desenvolve algo, quando você planeja algo e dá certo, no final é muito gratificante. Pronto. Principalmente se você quiser um currículo acadêmico perfeito, se inscrevam na Faculdade Rodolfo Teófilo, que a gente vai abrir as inscrições agora para... Qual é o nome do GAT, professor? Do PET? Do próximo PET? Saúde e clima. Pronto. O professor... Eu acho que, assim, mas um parênteses, ela tá já profetizando que a gente vai ser aprovado, viu? Isso Eu tô isso é profetizando bom. porque a gente tá se dedicando muito, então com certeza a gente vai participar. Sim, gente, com certeza. Estamos lutando por isso. Olha, a gente realmente tá prevenindo, porque, tipo assim, a gente já tá com alguns grupos bem adiante, então eu tenho certeza que a nossa faculdade vai participar. Então, se caso você tem alguma dúvida ou algo relacionado, vocês podem entrar em contato com a gente da Faculdade Rodolfo Teófilo, que o Diego, inclusive, é o coordenador de lá, então podem falar com ele. E eu queria agradecer realmente você... Agradeço, gente, foi ótimo. por abrir um tempinho na sua agenda para dispor Ele meros é muito alunos. ocupado, viu, gente? Ele realmente abriu um tempinho pra mim. Ele abriu a agenda e falou, nossa, Foi isso. eu vou conseguir. Foi literalmente isso. Pronto, professor Diego, pois mais uma vez, muito obrigado, tá? Desejamos tudo de bom pro senhor e, olha, esperamos que o senhor aceite mais vezes o nosso convite, tá certo? Eu que agradeço, gente. Abraço. Tchau, Abraço, gente. Até a tchau, próxima. tchau.